Meu nome é Thiago Costa de Oliveira, estou dando início ao presente trabalho, onde na sequência virá Caliandra e finalizando com João. O presente trabalho ele fala sobre o artigo, o Supremo e a Reforma Trabalhista, mais precisamente sobre o capítulo 8, cujo tema é o STF e a greve no serviço público. O caso dos dias de greve. E sendo de maneira mais específica, eu vou aqui falar sobre os fatos, o contexto dos fatos no julgamento. Onde a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o alcance do direito de greve dos servidores públicos, tomada no recurso extraordinário 6.903.456, com repercussão geral, atinge o âmbito básica de proteção do direito fundamental de greve dos servidores públicos. A paradigmática decisão do STF, do dia 27 de outubro de 2016, com impacto direto na fixação de limites do direito de greve, cria limites e restrições ao exercício de greve dos servidores não previstos no texto da Constituição Federal de 88. O recurso extraordinário ele teve na impetração de um mandato de segurança coletivo por parte da Associação de Profissionais de Educação, a FAETEC, pedindo que a Fundação de Apoio à Escola Técnica se abstivesse de descontar dos salários dos servidores públicos o valor correspondente aos dias de greve realizada entre os dias 14 de março a 9 de maio de 2006. A greve teve quase 2 meses, motivada pela ausência de recomposição das perdas inflacionárias dos servidores pela administração pública. O problema e a questão, tem uma controvérsia que diz respeito à constitucionalidade do desconto dos dias parados em razão da greve do servidor. A greve tem previsão legal no artigo 37, inciso 7º da Constituição Federal de 88, porém, não foi regulamentada ainda em lei que autoriza expressamente os descontos dos dias parados. No âmbito da linha evolutiva dos diversos julgamentos anteriores do STF sobre o direito de greve, dentro da mesma problemática sobre os efeitos da omissão legislativa a respeito do tema, em especial a decisão da Corte no mandato de injunção número 708 de 2007, nesse julgamento o STF reconheceu a omissão legislativa e admitiu o exercício do direito, mas pouco depois, em 2009, o ministro Eros Grau ele restringiu a greve somente para policiais civis. Submetido a julgamento em plenário do STF, o recurso extraordinário teve resultado paradigmático na forma e no mérito. A decisão contrária aos serviços públicos, por maioria de 6 votos a 4, fixou a tese vencedora de que a administração pública deve fazer o desconto dos salários dos servidores em greve. Em primeiro, o caso foi relevante sobre o aspecto formal porque, iniciado o julgamento em 2 de setembro de 2015, o Supremo decidiu, em questão de ordem, que, uma vez reconhecida a repercussão geral do recurso, não cabe pedido de desistência. No mérito da discussão do STF, partiu da premissa básica de que o exercício do direito de greve do servidor público corresponde à suspensão do contrato de trabalho. O voto do ministro Dias Toffoli, relator do caso, parte do pressuposto de que o reconhecimento do direito de greve pelos servidores pode sofrer restrições, fazendo referências às limitações já impostas pela Lei 7.783 de 89 e ao precedente do STF de 2009, que já havia proibido a greve para os policiais civis. Nessa linha argumentativa, o voto justifica o regramento dos dias de paralisação de greve dos servidores como um afastamento não remunerado do servidor, que, no raciocínio do ministro, seria equivalente à suspensão do contrato de trabalho para definir no setor privado a ausência de remuneração por trabalho não prestado. Disso conclui que o desconto dos salários é um ato vinculado do gestor. A divergência da Corte foi aberta pelo ministro Edson Fachin, que sustentou a dissociação entre o exercício do direito de greve no setor privado e no setor público em razão das peculiaridades que distinguem a relação entre servidores e administração pública, em especial as dificuldades do exercício de negociação coletiva.
A linha de raciocínio da divergência é que o direito de greve é constitucionalmente garantido e não se poderia impor condições ao seu exercício. Nesse sentido, passa agora a palavra para Kalian. Bom, toda a nossa discussão vai girar em torno do direito de greve. E a greve nada mais é do que um direito social fundamental de titularidade dos trabalhadores. A Lei 7.783 vai conceituar a greve como sendo a suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial de prestação pessoal de serviços a empregador. Então, aos trabalhadores no geral é garantido o direito de greve. E essa garantia se encontra assento lá no artigo 9º da Constituição, que diz: é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio deles, defender. Então, é possível nós afirmarmos que a greve é um direito que alcança todos os trabalhadores. E é claro que aqui nós precisamos fazer uma ressalva que a própria Constituição faz, que diz respeito aos militares. Lá no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 4, vai dizer que aos militares é proibido tanto a sindicalização quanto o direito do exercício de greve. Mas, no geral, nós podemos afirmar que sim, que o direito de greve alcança todos os trabalhadores. E aqui é importante nós fazermos a seguinte análise. É muito diferente aquilo que é inconstitucional daquilo que é ilegal. Toda greve é constitucional, porque está lá, obviamente, prevista na Constituição. Uma greve ela pode ser manchada pela ilegalidade, porque existem normas infraconstitucionais que disciplinam o exercício do direito de greve. E quando uma greve é deflagrada e de alguma maneira ela desrespeita as normas contidas na lei infraconstitucional, aí sim ela pode ser considerada ilegal, mas jamais inconstitucional. Uma greve inconstitucional seria uma greve deflagrada pelos militares. E aí nós chegamos num ponto crucial, que são os servidores públicos. Aos servidores públicos também é garantido o direito do exercício de greve, assim como para os trabalhadores comuns. O artigo 9º, a priori, ele não visava alcançar os servidores públicos. Para os servidores públicos, a Constituição Federal reservou o artigo 37, inciso 7, que diz o seguinte: o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei. Então, tanto para o trabalhador comum como para o servidor público, é garantido o direito do exercício de greve. A grande questão é que o artigo 37, inciso 7 da Constituição é um típico dispositivo de eficácia limitada, ou seja, necessita de uma norma infraconstitucional que regulamente o seu exercício. E essa é a grande discussão acerca dos servidores públicos, porque até hoje não existe uma norma infraconstitucional que discipline o exercício de greve dos servidores públicos. E isso já gerou inúmeras discussões, tanto que até 2007 o STF entendia que não era possível o direito de exercício de greve por parte dos servidores justamente por essa ausência de regulamentação. Só que hoje a história é outra. Hoje, os servidores públicos, eles podem sim exercer o seu direito de greve e eles vão ser regulamentados pela Lei 7.783. E à luz desse ponto e à luz desse entendimento, é que recentemente o STF proferiu uma decisão que deliberou de 6 votos a 4 que quando o servidor público ele vem a exercer o seu direito de greve, ele pode ter o seu salário, a sua remuneração suspensa. E o grande fundamento é justamente essa questão de que hoje as regras aplicáveis ao trabalhador comum também serão aplicadas aos servidores públicos. Mas essa é uma discussão que nós levaremos mais à frente. Por hora, nós precisamos nos ater ao âmbito conceitual e afirmar que o direito de greve é um direito social, é um direito fundamental e que alcança, que se estende a todos os trabalhadores. Debatidas as questões de fato e de direito pertinente a esse direito de greve dos servidores públicos, no fim das contas, o STF deliberou no sentido de legalidade dos descontos
dos salários dos servidores públicos grevistas. O fundamento que eles utilizaram foi no sentido do uso analógico do dispositivo do artigo 7º da Lei 7.783. Esse dispositivo ele vai prever que durante o período de paralisação das atividades laborais decorrente do movimento de greve, haverá necessariamente uma suspensão do vínculo empregatício. Logo, nesse período em que não há trabalho, consequentemente não haverá remuneração. Segundo o ministro Dias Toffoli, se trata de um verdadeiro afastamento não remunerado. Desse modo, se legitima, segundo o STF, os descontos salariais promovidos pela administração pública. Contudo, a gente não pode desmerecer os votos divergentes, especialmente o voto do ministro Ricardo Lewandowski. O voto dele tem duas premissas muito interessantes. A primeira dela diz que até o presente momento, o direito de greve dos servidores públicos possui somente previsão constitucional. Somente a Constituição vai mencionar isso. Não há até o presente momento uma lei de natureza infraconstitucional que trate desse tema. Desse modo, a reserva legal do direito de greve dos servidores públicos está nas mãos da Constituição Federal. Então, somente ela pode promover, até o presente momento, os seus contornos de permissões e vedações e barreiras, onde se inclui os descontos e outras medidas. Mas como não há isso, nenhuma decisão pode ter um amparo constitucional do que constitucionalmente não está posto. E ainda, o uso analógico da Lei 7.783 se mostrava, segundo o ministro Ricardo Lewandowski, incabível nesse presente caso, tendo em vista que aquela lei se trata de um regime de trabalhadores privados, que estabelecem a sua relação empregatícia com contratos, o que não acontece com os servidores públicos que trabalham sob regime estatutário. Inclusive, esse mesmo regime estatutário prevê que desconto salarial só vai se dar nas hipóteses de ausência injustificada. E mais ainda, a Lei 7.783, apesar de autorizar os descontos, não se autoriza um desconto de forma automática, mas sim um desconto que pode ser eventualmente negociado entre as partes. Desse modo, os críticos entendem que a decisão do STF não possui amparo constitucional, que esse desconto automático não é recepcionado pelo ordenamento jurídico e que essa decisão, promovida pelo STF, esvazia um direito extremamente importante e constitucionalmente reconhecido, que é o direito de greve, que nada mais é do que o direito dos trabalhadores poderem equilibrar a balança da relação empregatícia e fazer valer as suas demandas.